8 de novembro de 2025, sábado da 31ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, muito bom dia! Que alegria nos encontrarmos nesta manhã deste sábado. Olha só, bênção de Deus para todos nós, né? Eu sempre falo, é um privilégio para cada um de nós podermos, logo pela manhã, ouvirmos a palavra de Deus, colocarmos a palavra de Deus em nosso coração. Iniciemos este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos do 3 ao 9, 16, do 22 ao 27. Irmãos, saudai Priscila e Áquila, colaboradores meus em Cristo Jesus, os quais expuseram a sua própria vida para salvar a minha. Por isso, eu lhes sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, saudai meu muito estimado Epêneto, que faz parte dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito em proveito vosso. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis e que se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem estimo muito no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaques. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saúdo-vos eu, Tércio, que escrevo essa epístola no Senhor. Saúda-vos Caio, meu hóspede, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão de Quarto. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério, mantido em sigilo desde sempre. Agora este mistério foi manifestado e, mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando a chamada carta ou epístola aos Romanos, e esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente entre 55, 56, 57 depois de Cristo, né? Paulo estava em Corinto, uma das suas viagens missionárias, e ele nunca havia visitado a comunidade cristã de Roma nessa época, né? Mas tinha um grande desejo de conhecê-la para poder ser apoiado por ela em sua missão futura que faria na Espanha. Muito bem. Romanos é considerado a carta mais teológica de Paulo, né? Nós já falamos isso várias vezes, e o objetivo da carta é apresentar o propósito principal, o objetivo principal, né? É apresentar-se à comunidade romana e estabelecer credibilidade apostólica. Paulo, mesmo não conhecendo a comunidade, ele se impõe como o apóstolo responsável por ela, tá? Então ele vai fazer uma exposição sistemática da doutrina cristã, especialmente falando sobre a salvação, sobre a questão da fé, né? Nós acompanhamos ao longo de todos esses dias anteriores. Vai falar da lei, da graça. Muito bem. E hoje nós acompanhamos esse capítulo 16, com os versículos intercalados, né? E esse capítulo 16, minha gente, é dedicado aos cumprimentos de Paulo a diversos membros das comunidades de Roma, né? Embora Paulo não conhecesse pessoalmente muitos deles, esta lista revela a extensão da rede cristã primitiva.
e mostra a importância desses missionários e líderes comunitários na igreja de Roma. Olha só, saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que expuseram a vida pela minha. Priscila e Áquila eram um casal de cristãos judeus, trabalhavam na fabricação de tendas, inclusive junto com Paulo, conheceram Paulo em Corinto, e esse casal é mencionado em várias cartas, em várias epístolas de Paulo. Isso indica a importância na missão que o apóstolo presta à igreja. Colaboradores em Cristo Jesus. Então não eram simples ouvintes ou membros de comunidades, Eles eram ativos na proclamação do evangelho, ajudavam a Paulo, tá? Paulo diz que eles expuseram a vida pela dele, Arriscaram suas vidas por Paulo, mostrando o nível de compromisso e perigo que os primeiros cristãos enfrentavam. Então, todas as igrejas dos gentios lhes são gratas, Paulo assim nos diz. Então, o que isso nós podemos colocar na nossa vida? Nós precisamos, minha gente, aprender a reconhecer aqueles colaboradores que são fiéis ao chamado de Cristo. Olhando na vida de igreja, por exemplo, saber manifestar gratidão às pessoas que levam a caminhada de fé com seriedade. Eu vou dizer a vocês, eu sou pároco, e a igreja é constituída por um número grande de fiéis, muitos fiéis. Mas eu vou dizer a vocês, aqueles que estão ali disponíveis para poder ajudar no que precisa, aqueles que estão ali cheios de prontidão para o que der e vier, são poucos, gente. Eu acho que como gestor, nós temos de manifestar gratidão, como Paulo fez a Áquila e a Priscila, Porque eu falava ontem para vocês isso, Às vezes nós podemos tomar a mania de ficar só na crítica, e isso acaba por desanimar as pessoas. É ou não é verdade? Isso acaba por desanimar as pessoas. A gente precisa também manifestar gratidão, reconhecer, saudar, valorizar os seus companheiros, aqueles que são braço direito, Então, isso nos leva a refletir, gente? Qual que é o nosso comprometimento real com a fé também? Porque Áquila e Priscila, eles eram tão firmes na comunidade que a ponto de arriscarem a própria vida pela vida de Paulo. Nós teríamos esse mesmo proceder? Nós, Então, a vida de fé ela vai nos exigindo um aprofundamento de entrega responsável, ou não é? Muito bem. E depois nós vamos ver que a igreja se reúne na casa, Na casa deles, Ou seja, isso nos lembra que as comunidades primitivas, elas eram espaços abertos para a fraternidade, acontecia ali na vida, no dia a dia. Hoje a gente tem igrejas edificadas, organizadas, grandes, onde as pessoas saem de suas casas, todas elas, e vão até aquele lugar, mas na igreja primitiva não. Então vivia-se o espírito de comunidade de maneira muito maior, Muito bem. Depois, nos versículos do 5b ao 9, ele vai mencionar uma série de pessoas, Como, por exemplo, Epêneto, Ele fala que é primícias da Ásia para Cristo. Foi o primeiro convertido naquela região, As primícias. Primícias eram os primeiros frutos que os judeus ofereciam no templo a Deus, Depois ele fala de uma tal Maria, Essa tal Maria muito trabalhou pela comunidade, ou seja, uma mulher que exercia funções ativas na comunidade. Depois vai falar de um tal Andrônito e Junco. Ele vai dizer que são parentes, ou provavelmente eram judeus, companheiros de cárcere, porque
que ele fala, enfrentaram perseguições junto comigo, né? Paulo diz. Então, e Paulo diz, eles estiveram em Cristo antes de mim, né? Ou seja, se converteram antes de Paulo, né? Depois vai mencionar um tal Ampliato, Urbano, Estáquio, né? No fundo, o que esses versículos e essas menções nos ensinam, né? Por exemplo, esse tal Epêneto, que foi a primícia, ou seja, o primeiro dos convertidos, né? Que nós devemos honrar aqueles que abriram caminhos de fé nas nossas comunidades, né? Isso é muito bonito, né, em Paulo, reconhecer aqueles que o precederam, né? Nós vemos as paróquias, por exemplo, a gente não pode esquecer a história das paróquias, a gente não pode esquecer aqueles que nos precederam, né? Sejam paroquianos ou sejam clérigos, tudo tem uma história, né, gente? Nada começa no hoje. Em Paulo é muito bonito que ele reconhece isso, ele reconhece. Muito bem. Depois, no versículo 16, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Esse beijo santo era uma prática comum, né, nas igrejas, nas assembleias e nas igrejas primitivas. A expressão da paz, da fraternidade, da igualdade em Cristo. Uma prática muito bonita, que o cristianismo acabou por manter, né? Então, esse beijo santo, com o qual Paulo sugere que eles se saúdam, é o equivalente hoje ao cumprimento solene que nós fazemos na liturgia, né? Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, apesar da distância geográfica que separavam aquelas igrejas, nós vemos que havia uma consciência de unidade na igreja. Muito bonito isso. A bendita da catolicidade, né? Que é a universalidade da igreja como um único corpo, mas ao mesmo tempo o respeito à sua dimensão de unidade. Saúdo todas as igrejas. Ou seja, Paulo ele era responsável por várias igrejas, e várias igrejas congregavam a unidade, viviam a unidade da fé na pessoa do apóstolo. É o que muito mais ou menos hoje nós vivemos como igreja, na pessoa do Papa, né? O Papa é bispo da Diocese de Roma. Acontece que ele é o sinal de unidade da igreja, do mundo. Muito bonito isso na igreja católica, né? Então, nós vemos aqui esse beijo santo é uma expressão física do amor comunitário, né? Minha gente, não basta dizer que se ama ou falar de amor na homilia, ouvir de amor nas nossas pregações. O amor ele deve se traduzir em gestos concretos de paz. Por exemplo, um abraço, um aperto de mão, né? O olhar para o outro, dar atenção ao outro, ouvir o outro, ser sincero, manifestar carinho, carícia, né? O ósculo, o beijo santo, nos ensina exatamente essa dimensão. Nós vivemos num mundo totalmente tendente ao egoísmo, onde cada pessoa tem o seu celular, seu tablet, o seu computador, cada pessoa se fecha em si mesma e o mundo que se exploda. E esse ósculo ou beijo santo, teologicamente, nos informa o vínculo que nós temos com o outro. Precisamos cultivar relações, né? Conviver com pessoas, estar com pessoas, né? Tem gente que me critica bastante, mas eu faço de tudo para estar com quem deseja estar comigo, como padre. Eu faço esse esforço, né? Sair, comer uma pizza, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, tomar um suco, né? O centro não é a glutonaria, o centro é estar com pessoas que te fazem bem. É isso que representa o ósculo santo, a unidade no que é distinto ou diferente. Quando duas pessoas se osculam ou saúdam a paz, dão o ósculo
santo. A gente, no caso aqui no Brasil, né, nós somos muito sinestésicos. Quando nós damos um beijinho no rosto, no fundo nós mostramos a união de duas coisas que são diferentes, duas pessoas diferentes, a unidade na diversidade, né? Isso mostra também a unidade da igreja, né? Da igreja, que está do outro lado do continente da Oceania, e a igreja que está no continente sul-americano. Ora, distância exorbitante, mas nos unimos pelo vínculo da fé, né? Porque somos católicos e a igreja é una. Isso é belíssimo, gente. Belíssimo, belíssimo. Depois Paulo ele vai continuar falando de mais algumas personagens. Um tal Tércio, né, que era um escriba, materialmente escreveu a carta sob ditado de Paulo, né? Então, a importância da sua função, na pessoa desse Tércio, nós vemos que nós precisamos de pessoas para ajudar. A gente não consegue fazer tudo. Falava disso nesses dias, né? Que o texto falava dos diversos dons. Não existe ninguém que comporte na sua pessoa, minha gente, a totalidade de dons. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos do que é diferente. Olha só, depois ele cita um tal Gaio, ele chama de hospedeiro, né? Hospedeiro de Paulo e de toda a igreja. Isso sugere que este tal Gaio tenha tido uma casa muito grande, recursos suficientes para abrigar reuniões, abrigar celebrações, a disponibilidade, a solicitude, né? A generosidade, né? A gente vê muito isso na igreja, é muito bonito. Pessoas que falam, padre, pode usar minha casa, pode usar o carro, né? Tá disponível para a igreja, né? Hoje cada vez menos, mas tem muita gente que é assim, solícita. Erasto era o tesoureiro da cidade, né? Ou seja, havia cristãos que ocupavam posições administrativas na sociedade romana e também na comunidade. Isso faz parte, né? Hoje as paróquias são organizadas, tem uma organização muito bonita e para poder conter a possibilidade de corrupção. Nós temos um conselho administrativo que gerenciona, que gere a paróquia, né? A gestão junto do padre, não só o padre sozinho. Nós temos pessoas que tomam conta da parte econômico-administrativa, não é o padre que tem que ficar lidando com dinheiro. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Enfim, depois nos versículos 25 e 27, é um encerramento majestoso que resume, né, a teologia da carta. Poderoso para vos confirmar, Deus é quem sustenta a fé, né? Depois ele também menciona segundo o meu evangelho, né? O evangelho pregado por ele, mas que é centrado em Cristo. Então, minha gente, todos na comunidade têm uma função distinta. Todos. Ninguém é dispensável. Ninguém é dispensável. Todos são importantes. E todos têm algo a colaborar com a caminhada, o sustento e a edificação da comunidade. Isso é muito bonito. Então, aí nós concluímos esse texto, né? Esse trecho final da Carta aos Romanos nos mostra um retrato vibrante da igreja primitiva, que era uma comunidade formada por pessoas comuns, né? Áquila e Priscila, por exemplo, vendedores de tendas, administradores, hospedeiros, escribas, né? Pessoas que se reconheciam unidas em Jesus Cristo, dispostas a ajudar a igreja. Então, para nós refletirmos um pouco o quanto nós temos sido disponíveis, solícitos com as necessidades da nossa comunidade. Eu sempre falo, é muito fácil, né, gente? Nós irmos na missa bonitinho todos os domingos, cumprirmos os preceitos, mas somente de fim de semana ir lá na missa, sentar, saborear, né, degustar de uma liturgia bem preparada por outros irmãos, ouvir a palavra, levar para casa, mas não ter compromisso nenhum com a comunidade. Aí o que você faz pela sua comunidade? Não faço nada. Às vezes tem gente que dá o dízimo, né, que é preceito. Às vezes nem isso. Simplesmente só quer ir lá
e se aproveitar do que a igreja oferece, mas não está disposto a oferecer um pouquinho do seu tempo em algum trabalho na comunidade. Isso é questionável. A pessoa pode estar cumprindo todos os preceitos, entregando o dízimo, participando de todas as missas de todos os domingos, se confessando, fazendo jejum quando uma na igreja. Está tudo certinho. Só que não é uma pessoa generosa com a igreja. Também é um passo a ser dado, né? É um passo a ser dado. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério e a amarmos a igreja, a qual nós congregamos, né, gente? Muito bem, meus queridos. Hoje, sabadou, né? Uma alegria. Então, nós encerramos a nossa semana com as reflexões de maneira satisfatória. Louvado seja Deus. Eu agradeço a você, a sua audiência na Rádio Rainha da Paz, como também vocês que me seguem nas redes sociais. Gratidão pela sua companhia. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse material. E amanhã, domingo, nós temos a postagem da homilia dominical. Então, retomamos esse nosso programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe vocês. Excelente fim de semana. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.